Fala, guerreiros, beleza? Hoje irei mostrar aos senhores como realmente faz uma divisão proporcional de forma lógica, sem ficar decorando formulazinha. Porque provavelmente, se eu falar o seguinte, divida 280 em partes proporcionais a 2 e 5. Provavelmente, eu afirmo, deixa eu só dar um zoomzinho aqui, para ficar, né? Qualidade. Ó. Provavelmente, vocês iriam fazer o seguinte, vocês iriam apenas botar uma variável sobre 2, que é igual a uma variável sobre 5. Aí eu pergunto a vocês, por que isso aqui é igual? E por que você botou uma variável sobre 2 e uma variável sobre 5? Aí vocês vão falar, né? Ah, é regra, é uma fórmula. Aí eu te falo, matemática não é fórmula. Matemática você tem que entender o porquê você está fazendo aquilo para realmente você ter o domínio. Porque se ele mudar qualquer coisinha, você está ferrado. Então hoje eu irei mostrar aos senhores a lógica, o sentido de divisão proporcional. Primeiramente, vale salientar o que é um número proporcional ao outro. Ou seja, se A é proporcional a B, o que eu posso afirmar? A é igual a B vezes uma constante. Essa é a definição de um número ser proporcional ao outro. Se A é proporcional a B, A é igual a B vezes uma constante. Essa é a definição. Porém, isso é distinto de eu falar que B é proporcional a A. Porque se B é proporcional a A, B é igual a A vezes uma constante. Ou seja, um número é proporcional ao outro, C, somente C, esse número é igual ao outro vezes uma constante. A gente pode aplicar muito ao exemplo dos carros. Ou seja, se um carro ele anda 60 km por hora, se ele andou 2 horas, é um H, né? Ele andou quantos quilômetros? 120. 120 quilômetros. Se ele andou por 3 horas, ele teve a distância de quanto? 180. Se você dividir 120 por 2, você vai ter 60. 120 por 2, 60. Se você dividir 180 por 3, você vai ter 60. Ou seja, a constante é 60. Por quê? Eu posso afirmar que a distância de 120 km ela é proporcional à hora. Por quê? A distância 120, se ela é proporcional à hora, 120 é igual a 2 vezes uma constante. Se eu dividir nos dois lados por 2, nós descobrimos que K, a constante, é 60. Tanto que é a mesma coisa se eu fizer isso com 180. Eu falo que essa distância 180 é proporcional a 3. Então, se 180 é proporcional a 3, 180 é igual a 3 vezes uma constante. Divide nos dois lados da igualdade por 3, por 1 sobre 3. Aí que vai ser 1, aí que vai ser 60. Então, K é igual a 60. Então, essa é a definição de um número ser proporcional ao outro. Isso é de suma importância você saber e entender isso. Sabendo disso, agora a gente pode resolver aquele problema proposto por mim anteriormente de forma com mais clareza, né? Então, vamos lá. Eu tenho 280 e eu quero dividir este número em partes proporcionais a 2, a 5 e a 7. Se eu tenho 280 e eu quero pegar um número, eu quero 280 e eu quero dividir, eu quero pegar um número, uma parte de 280, que ela seja proporcional a 2 e outra parte que seja proporcional a 5 e outra parte que seja proporcional a 7. Eu quero dividir ele em partes proporcionais. Então, se eu fale que eu peguei, vamos supor, um x, que seja uma parte dele, eu dividi 280 e uma parte, que essa parte vai ser o x. Essa parte x, ela tem que ser proporcional a 2, né? Porque ele quer dividir 280 em partes proporcionais a 2, a 5 e a 7. Então, eu vou pegar 280, eu vou falar que eu peguei uma parte aqui, x. Essa parte x de 280, ela é proporcional a 2, porque como que ele quer, né? Que é de partes proporcionais. Então, se x é proporcional a 2, eu posso afirmar com toda certeza que x é igual a 2 vezes k, né? Definição que eu aludi anteriormente. A é proporcional a B, C somente C, A é igual a B vezes uma constante K. B é proporcional a A, C somente C, B é igual a vezes K, uma constante.
Então, se x é proporcional a 2, x é igual a 2 vezes k. Se uma variável, pegar uma variável dividida, uma parte de 280, supor que essa parte seja y. Se essa parte y é proporcional a 5, como que ele quer, né? Ele quer partes, divida em partes proporcionais a 257, essa parte é proporcional a 5. Então, se ela é proporcional a 5, é 5 vezes k. Concorda comigo, né? Se ele quer outra parte de 280, que ele quer dividir em partes proporcionais a 257, então a outra parte tem que ser proporcional a 7. Então, se a outra parte, vamos supor, z, é proporcional a 7, é porque z é igual a 7 vezes uma constante. Concorda comigo como eu aludi anteriormente, certo? Então, se eu isolar o k aqui, vai ficar x sobre 2 é igual a k. Se eu isolar o y, vai ficar y sobre 5 é igual a k. Se eu isolar o z, vai ficar z sobre 7 é igual a k. Se você perceber, z sobre 7 é igual a k, y sobre 5 é igual a k, e x sobre 2 é igual a k. Se todos eles são iguais a k, então todos eles são iguais. Então, x sobre 2 é igual a y sobre 5, que é igual a z sobre 7. Se eles são partes de 280 divididas proporcionalmente a 257, nós podemos usar aquela propriedade da razão, a qual seria que a sobre b é proporcional a c sobre d. Portanto, nós podemos afirmar que a mais c é proporcional a b mais d. Propriedade das razões. Então, aplicando as propriedades das razões, nós podemos somar x mais y mais z. Então, vai ficar x mais y mais z, somando os numeradores, e somando os denominadores, 2 mais 5, 7, 7 com mais 7, 14. Como nós sabemos que x mais y mais z é igual a 280, porque são partes proporcionais de 257 que são divididas de 280, nós podemos afirmar que isso aqui é igual a 280 sobre 14. Dividindo em cima e embaixo por 2, aqui vai ficar 7, e aqui vai ficar 140 por 7 de novo, aqui vai ficar 1, e aqui vai ficar 20. Ou seja, o nosso k, nossa constante de proporcionalidade, é 20. Entendeu? É nossa constante, eles são iguais. Se k é igual a 20, então nós podemos voltar lá, nossa sequência, e podemos afirmar o seguinte. Aqui, ó, z é igual a 5k, y é igual a 5... Não, z é igual a 7k, y é igual a 5k, e x é igual a 2k. Então, se a gente sabe que k é igual a 20, então é só substituir. X é igual a 2k. Então, x é igual a quanto? X é igual a 40. Se a gente sabe que o k é igual a 20, então 5 vezes 20, o y é igual a 100. Se a gente sabe que o k é igual a 20, então z é quanto? 7 vezes 20. Quanto que é 7 vezes 20? 140. Então, essa é a forma correta de você entender que um número é proporcional ao outro.